De uma forma muito forte, Deus vem falar aos nossos corações através desse tema. Deus protege os seus fiéis. Olha que tema forte, onde Deus está falando aos nossos corações. Deus protege os seus fiéis. Deus, Ele quer falar aos nossos corações através do livro de Abacuque, para que a gente possa entender a vida de Abacuque, como que Deus protegeu Abacuque, como que Abacuque, sendo um servo de Deus, um profeta do Senhor, confiou em Deus, meio diante as dificuldades, ao sofrimento. Então, esse tema Deus quer falar aos nossos corações, Deus vem consolar os nossos corações nessa noite. Deus protege os seus fiéis. Todo aquele que é fiel ao Senhor encontra a graça de Deus. Todo aquele que é fiel tem uma experiência de amor com Deus. Aquele que caminha em direção a Deus, ele encontra graça, ele encontra amor, ele encontra cura, ele encontra libertação, ele encontra santificação da tua alma, porque o homem, quando se aproxima de Deus, ele recebe graças de Deus. Por isso que é necessário essa busca incessante pela graça de Deus, pela presença de Deus em nossas vidas. Por isso é importante a gente ter sede da graça de Deus, sede de estar próximo do Senhor, porque Deus é aquele que nos santifica, é Deus que vai nos salvar, é Deus que muda a nossa história, é Deus que realiza um milagre, meus irmãos. É importante a gente entender, por isso que temos que colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, porque toda graça, todo amor, a salvação vem de Deus a nós. Então é importante permanecermos como homens e mulheres fiéis ao Senhor. E por que Deus protege os fiéis? Porque os fiéis, aquele que é um cristão, aquele que ama Jesus, que ama o Senhor, que ama a igreja, ele se coloca debaixo da mão poderosa de Deus. O homem que busca, a mulher que busca fazer a vontade de Deus, ele está protegido pela mão poderosa, é a destra do Senhor, é a mão direita poderosa do Senhor que nos cobre, que nos protege. Deus nos conduz, Deus coloca a sua mão poderosa sobre nós e nos livra das maldades, nos livra de todo mal. Deus nos defende nos momentos de dificuldade, nas tribulações, nos ataques de Satanás contra nós, nas maldades do mundo, das pessoas. Deus nos livra de todo mal, porque Deus é fiel. Então a resposta de Deus, que Deus protege, Deus ama a todos, sim. O sol nasce para todos, para os bons e para os ruins. Deus ama a todos, mesmo os ruins. Deus ama. Deus ama, meu irmão, minha irmã. Isso é chamado o caráter de Deus. Deus, ele tem misericórdia para com todos. A vontade de Deus é que todos se salvem, todos conheçam a verdade e sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Mas nem todos querem a salvação, nem todos querem estar na presença de Deus. Então Deus, ele chama a cada um de nós, ele chama o homem a uma experiência de amor com ele, a uma experiência de santificação, e diz ao homem que ele o protegerá, que ele é poderoso para livrar o homem de todo mal. Mas o homem, muitas vezes, se voltando para Deus, negando a proteção de Deus, negando a graça de Deus, ele sofre, ele vive o pior que tem neste mundo. Por isso a importância da nossa fé, por isso a importância da nossa perseverança da nossa fé, por isso a importância da Igreja Católica Apostólica Romana, que é o meio de salvação. Jesus fundou a igreja como um meio de salvação para o mundo. É pela igreja que a humanidade chegará ao coração de Deus. É através da igreja que o homem conhecerá o amor de Deus. Ah, mas eu fico em casa, João Paulo, eu oro em casa. Não, em casa você não vai ter a Santa Missa, você não vai ter os sacramentos, em casa você não vai ter o Espírito Santo em plenitude na tua vida, como acontece aqui, como acontece dentro da igreja, como acontece na experiência de clamor que fazemos diante do Senhor. Deus nos reuniu para nos abençoar.
Mateus 18:20 vai dizer: onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali eu estarei presente. É Deus nos chamando a ser igreja, a ser comunidade de amor, que evangeliza, que compartilha a sua graça. Mesmo nos tempos difíceis, mesmo no tempo de dificuldade, Deus, Ele permanece conosco. Deus cuida de nós, Deus cuida de você, principalmente quando você está sofrendo, porque Deus sabe que nós somos fracos, e muitas das tempestades que passam na nossa vida querem nos arrastar, querem nos levar para longe do seu coração. Então Deus insiste no coração do homem, cuida de nós de uma forma especial. Deus insiste na nossa fraqueza para nos levantar. O Senhor fortalece, o Senhor coloca uma palavra através de uma pregação, o Senhor coloca pessoas nas nossas vidas, o Senhor coloca a situação para que a gente possa enxergar a presença dEle, como a Jaqueline falava na revelação que Deus deu. O Senhor como despertando, abrindo os nossos olhos espirituais para que a gente possa enxergar, porque muitas vezes o sofrimento, os pecados, as situações que vivemos, a vingança, o ódio, a tristeza, a angústia nos cega e nos impede de ver e fazer a vontade de Deus. Então é necessário se colocar diante do Senhor. Deus protege os seus fiéis. Entenderam, meus irmãos, que é necessário estar debaixo da mão de Deus? Mesmo Deus amando a todos, o ser humano, o homem tem livre-arbítrio, ele tem a liberdade de tanto ficar com Deus ou ficar com o demônio, ou ficar com o mundo. Mas João Paulo, como assim? Tem pessoas que preferem ficar com Satanás? Sim. Tem pessoas que se declaram satanistas, que adoram Satanás, que louvam Satanás, claramente dizendo que gostam de Satanás em vez de Deus. E quantos ocultamente, por falta de conhecimento, buscam as coisas do mundo, vivem nos seus prazeres, nos seus desejos, estão servindo a Deus, estão buscando a Deus? Não, estão buscando o que Satanás está oferecendo. O que o mundo, quem rege esse mundo é Satanás, é o demônio que rege esse mundo, por isso que está essa destruição. Quando Jesus voltar, aí acabou para Satanás, aí a igreja, a santa igreja do Senhor é levada com o Senhor, é restaurada, é santificada. O homem conhecerá a graça de Deus na sua segunda vinda, na segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, acabou para o demônio, acabou. Por isso que ele insiste, por isso que Satanás está apavorado em levar um máximo de almas para o inferno, porque ele sabe que quando Jesus voltar, acabou para ele. Aí, como disse o apóstolo Paulo, no piscar de olhos passaremos para a eternidade, veremos a glória de Deus. Os que estão mortos ressuscitarão primeiro, os que estão vivos passarão no piscar de olho para a eternidade. Teremos um corpo eterno, um corpo glorioso, como o de Nossa Senhora. Nossa Senhora é a única pessoa que tem um corpo glorioso, tirando Jesus, né? Que Jesus é Deus, mas a única pessoa que tem um corpo glorioso. Nossa Senhora, ela continua a sua missão, aparecendo em diversos lugares do mundo. Por que só Nossa Senhora aparece? Porque ela tem um corpo ressuscitado. É o que teremos. É o que teremos quando Jesus voltar. Na graça do Senhor, morremos na graça do Senhor, perseveramos até o fim na espera por Deus, ou vamos antes para o Senhor, né? Quando a pessoa falece, ela vai para Deus primeiro, morre na graça de Deus, né? Então ela é salva pela graça e misericórdia de Deus. Então Deus, Ele fala aos nossos corações, Ele nos prepara para viver o seu amor, para viver a sua graça, mesmo que seja um tempo de dificuldade e de sofrimento. E aí que vamos entrar então na história, na vida do profeta Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: a oração do profeta Abacuque em tom de lamentação. Olha que interessante, eu achei muito interessante que já começa o capítulo 3, versículo 1, a oração do profeta Abacuque. Abacuque está fazendo uma oração em tom de lamentação. Já viu uma oração em tom de lamentação?
É uma pessoa que não está murmurando, não está reclamando, entre aspas, com Deus, mas ela está dizendo: Senhor, por que as dificuldades? Senhor, eu confio na Tua presença, o Senhor me protege, o Senhor cuida de nós, mas por que eu sofro tanto? Por que eu vivo tantas situações? Por que as coisas não acontecem, as respostas não vêm? Então, é em tom de lamentação, oração do profeta Abacuque em tom de lamentação: Senhor, eu ouvi a vossa mensagem, enchi-me de temor diante de vossa obra, fazei reviver no decorrer da idade, tornai-a manifesta, em vossa ira lembrai-vos da misericórdia. Olha a oração de Abacuque. Abacuque está aqui dizendo no versículo 2: Senhor, eu ouvi a vossa mensagem. Abacuque conheceu a mensagem de Deus, Abacuque conheceu a pessoa de Deus, o que era falado, o que era ensinado. Ele tinha um conhecimento como nós da pessoa de Deus, da ação de Deus. Então ele clama por Deus, ele clama no finalzinho: misericórdia. A misericórdia. Por que Abacuque está aqui clamando misericórdia? Abacuque, ele viveu num tempo muito difícil. Era um tempo de opressão, era um tempo de guerra, era um tempo onde os babilônicos, eles oprimiam Judá. Abacuque era de Judá, uma cidade forte, mas que foi oprimida e que foi derrubada pelos babilônios. E assim aconteceu que muitos daqueles que batalharam, que eram os pais de família, as mães, sofreram e foram até mortas. Havia nessa época muitas crianças que foram abandonadas devido à guerra, foram deixadas para trás. Então o povo que sobrou, que não foi aniquilado, se tornou um povo que era escravo dos babilônios. O povo de Judá estava sendo escravo dos babilônios, um povo que sofria. Era um povo de Deus, era um povo que glorificava a Deus, mas que estava sob opressão, estava sob dificuldade. E é interessante que o nome Abacuque, ele tem o significado de abraço, é o significado do nome Abacuque. Não se sabe bem muito sobre a história de Abacuque, poucos relatos tem na Bíblia, a não ser o seu livro. Provavelmente ele era um dos órfãos daquela época, e o significado do nome dele, abraço, talvez seja o significado que aquele povo precisava do abraço de Deus, porque era um povo que sofria, era um povo que estava sendo oprimido, era um povo que estava sofrendo muito pela sociedade que estava vivendo, por ser um povo escravo naquela época. No contexto da história, Abacuque viveu no ano de 625 a.C., nessa cidade de Judá. Então, Abacuque, ele é levantado por Deus como uma esperança para aquele povo que sofria, como uma esperança para aquele povo que clamava por Deus em meio às suas dificuldades. Muitos tinham deixado a sua fé, muitos deixaram por causa do sofrimento, por causa das situações que estavam vivendo, deixaram de glorificar a Deus. E Abacuque, ele se levanta como a esperança daquele povo, e ele é a voz do povo diante de Deus, e ele clama por Deus. É a oração de lamentação de Abacuque. Abacuque: Senhor, eu ouvi a vossa mensagem, enche-me de temor diante de vossa obra, fazei reviver no decorrer das idades, tornai a manifestar, em vossa ira lembrai-vos da misericórdia. Ele clamava, e aí no versículo 3, Deus vem de Tema, o santo vem do monte de Fará, sua majestade cobre os céus, e a terra se enche de sua glória, e seu esplendor é deslumbrante como a luz, das suas mãos brotam raios, ali está o véu do seu poder. A calamidade
avança diante dele, e a febre arde-lhe, segue as pegadas. Levantando-se, sacode ele a terra, olha e faz tremer as nações. Descolam-se as montanhas eternas, desfazem-se as colinas antigas, e lhe abrem amplos caminhos. Vejo em aflição as fendas da Etiópia, e tremem os pavilhões de Mandiá. Então, meus irmãos, Abacuque, ele clamando por Deus, essa resposta, clamando a proteção, porque o capítulo 3 de Abacuque está dividido em duas partes. A primeira parte, o profeta ora pela intervenção do Senhor, em meio ao sofrimento, às dificuldades, a tudo que eles estavam vivendo, sendo oprimidos, sendo escravos. E na segunda parte, ora sobre o triunfo da fé e da esperança do Senhor. Então Deus responde ao povo através do profeta Abacuque. Deus, ele mostra o seu cuidado, a sua proteção, mesmo diante desse sofrimento, mesmo diante de tudo que eles estavam passando. Deus mostra o quanto ele está próximo do seu povo e o quanto ele protege o seu povo. Deus disse ao profeta que os babilônios viriam e trariam grandes estragos a Judá, mas eles precisavam confiar no Senhor. Deus já tinha revelado ao povo, já tinha revelado ao coração de Abacuque que eles sofreriam. Deus não tira o sofrimento de nós, meus irmãos. A maldade do mundo nos atacam, nos ferem a todo momento, seja no seu lar, seja no seu trabalho, seja em algum local que você convive. Deus, ele dá liberdade. Muitas pessoas escolhem a maldade, escolhem nos ferir com as situações, com as atitudes, deixam ser ferido pelas suas dores, pelas as suas más decisões, e acabam se tornando pessoas más, e acabam nos ferindo. Mas Deus, ele nos protege, é a nossa fé que nos sustenta, é o Senhor que nos honra diante das batalhas, das lutas. É muito importante a gente entender que um coração que é ferido, ele fere. A única coisa que a pessoa tem a dar são feridas, mas um coração que é curado, ele cura. É assim que Deus age através dos nossos corações. Não podemos corresponder da mesma forma que as pessoas agem conosco. Não podemos ferir, porque nós temos a experiência de amor de Deus. O amor do Senhor habita em nós, é a graça de Deus que nos santifica. Por isso que vai dizer em Romanos 1,17: o justo viverá pela fé. Aquele que é justo, que é levantado por Deus, que é protegido pelo Senhor, ele permanece firme na sua fé, que ele acredita na resposta que vem de Deus, que Deus vai colocar a sua mão e vai nos livrar de todo o mal. Então Abacuque não foi diferente com ele. Deus respondeu ao clamor daquele povo, trazendo a graça que eles necessitavam. E Deus, ele responde ao nosso coração, que ele vai nos proteger, que ele vai cuidar de nós, mas é necessário obedecer à voz do Senhor. Como a graça de Deus vai chegar ao coração do homem, se o homem não quer permanecer na presença de Deus? Se o Espírito Santo fala aos nossos corações e muitas vezes somos desobedientes, Deus fala para nós: vai por esse caminho, toma essa decisão, e a gente, pelo nosso orgulho, pelas nossas feridas, faz a nossa vontade, não a vontade de Deus. Qual a resposta disso? É o sofrimento, é as coisas não dando certo, e Deus permite que a gente caia do cavalo, que a gente sofra, para que a gente possa, como dizia a Jaqueline novamente, para que a gente possa abrir os nossos olhos. Deus permite o sofrimento, Ele não quer que soframos, mas permite para que a gente possa despertar diante da sua presença, possa sair do nosso comodismo, da nossa cegueira espiritual. E é por isso que essa palavra,
ela toca forte os nossos corações. Deus protege os seus fiéis. Precisamos confiar na providência divina, precisamos confiar na graça de Deus, precisamos perseverar diante das lutas. Só viverá a graça de Deus aquele que perseverar, porque muitas vezes a gente desiste no meio do caminho. A graça estava pronta a ser liberada sobre nós, Deus estava pronto a providenciar e a gente desistiu, não foi perseverante. Quem não é perseverante nunca vai ver a graça de Deus acontecer, nunca vai ver os milagres que foi clamado em lágrimas, o sofrimento, a luta, a perseverança. Não vai ver se não houver essa luta e perseverança da nossa parte. Mas Deus, Ele é fiel para conosco. Deus é fiel. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para mentir. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Tudo que Deus nos promete, Ele cumpre. Tudo. Mas precisamos esperar no Senhor, precisamos confiar. Mas está demorando. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Eclesiástico 3 vai dizer 2 vai dizer: sofre as demoras de Deus. Se Deus não deu a graça ainda, é porque Ele quer que você amadureça, Ele quer que você esteja preparado para receber a graça, porque se você não estiver preparado, você vai deixar a graça passar, e vai ser em vão Deus derramar a graça, a providência, responder ao que temos clamado. Então Deus conhece o nosso coração e precisamos confiar na ação poderosa de Deus nas nossas vidas. Deus quer curar as nossas feridas, Deus quer nos santificar, e você só vai entender o que está passando com você, você só vai entender as suas lutas lá na frente. Se você perseverar, se você insistir, aí você vai olhar para trás e falar: nossa, agora eu entendo por que eu estou vivendo todo esse sofrimento, por que eu não acertei lá atrás e por que só agora as coisas estão acontecendo. Porque Deus, Ele é poderoso para realizar a graça que nós precisamos tanto. Deus, Ele está respondendo: persevera, meu filho, minha filha, seja fiel no pouco que eu tenho confiado a você, e você verá a minha graça. Os santos da igreja, eles testemunhavam a providência divina, a mão poderosa de Deus sobre eles, porque eles tinham fé, eles acreditavam. E fé, vai dizer Hebreus 11:1, é acreditar sem ver. Fé é acreditar sem ver. Não aconteceu ainda, mas eu estou confiante na graça de Deus. A graça não chegou ao meu coração, a providência divina, a minha oração não foi atendida, mas eu creio que vai ser atendida. A tal pessoa ainda não se converteu da minha família, mas eu creio que Deus vai tocar o coração dela no momento certo. Meu irmão, nem que seja no último suspiro dessa pessoa, Deus vai salvar a alma dessa pessoa pelas suas orações. Deus vai responder e honrar a tua oração. O seu grande desejo é ver a sua família salva, sim ou não? Sim. Deus quer cumprir com essa palavra, Deus quer cumprir e responder a esse clamor. Então confia no Senhor, confia na providência divina, porque Pedro dizia: a quem iríamos, Senhor, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Eu fico imaginando Pedro dizendo: Senhor, somente o Senhor pode curar as minhas feridas, só o Senhor pode me libertar, a felicidade verdadeira do meu coração o mundo não pode me dar, somente o Senhor. A quem eu iria? Para os meus pecados, Jesus? Para o mundo que não tem nada a me oferecer? A quem eu iria? Para as pessoas? A quem eu iria, Senhor? Somente o Senhor pode me dar a graça que eu tanto necessito. Só o Senhor pode me dar eternidade, só o Senhor pode dar paz ao meu coração, mesmo diante das tribulações, mesmo diante da dificuldade, porque o homem e a mulher que está debaixo da graça de Deus, que busca o Senhor, o mundo pode estar caindo, a sua família pode estar passando por dificuldade, mas o teu coração está em paz. A felicidade, o amor de Deus vai se fortalecendo em meio às dificuldades. Em meio às provações, a tua fé vai crescendo, você vai amadurecendo quando você está em Deus. A situação que passa na tua vida não leva a tua fé, porque Deus te fortalece diante dos combates. Então você só
cresce, só ganha diante da presença do Senhor. Com Deus não se perde, com Deus nunca se perde, meu irmão, minha irmã. Com Deus só se ganha. Só se ganha. Feliz somos nós que perseveramos diante das lutas e dificuldades, porque vamos crescer, vamos amadurecer, vamos receber, veremos a graça de Deus em nossas vidas, veremos as promessas de Deus se cumprindo sobre a nossa história, sobre as nossas vidas, veremos as curas, os prodígios e milagres de Deus acontecendo. Deus, Ele quer libertar a nossa alma, Ele quer curar as nossas feridas interiores. O homem precisa olhar para dentro de si. Santo Agostinho dizia que procurava fora quando ele estava dentro. Ele dizia que procurava Jesus fora, nas coisas externas, e Jesus estava o tempo todo dentro do seu coração. Mas sabe qual é a maior dificuldade do mundo hoje? O mundo não consegue olhar para dentro de si. É mais fácil olhar para fora, porque um coração ferido, uma pessoa que está sob trauma, que viveu sofrimentos, dificuldades, decepções, ela fecha o coração, porque é mais fácil. Porque lidar com a pessoa ferida, machucada, é muito difícil. Se encontrar com os nossos traumas, com as nossas decepções, com as situações que vivemos do passado, é muito difícil. Sabe por que é difícil? Porque queremos ir sozinho encontrar essa pessoa ferida. Mas Santo Agostinho, ele nos ensina que ele olhou para dentro de si, mas ele não entrou sozinho no seu coração, ele trouxe Jesus com ele, aquele que pode curar as suas dores, aquele que pode trazer a cura e a libertação que tanto ele necessitava. Então nós entramos, olhamos para dentro do nosso coração, olhamos para dentro, o que tem dentro de nós, nos encontramos com aquela pessoa ferida e falamos, apresentamos: Jesus está aqui aquele João Paulo que sofreu, que passou dificuldades, que passou traumas, que viveu longe de Ti por muitos anos, Senhor, que viveu uma vida de pecado, de solidão, de tristeza, de depressão por muitos anos, que vivia, Senhor Jesus, numa vida de balada, que vivia numa vida de pecado. Está aqui, Senhor Jesus, o João Paulo, que está em processo de cura, Senhor, que precisa da Tua misericórdia, que precisa ser restaurado pela Tua graça, Senhor. E aí Jesus, com as Suas chagas de amor, nos cura, nós que somos chagados das nossas enfermidades. É um enfermo de amor curando nós enfermos da alma. É a graça e a libertação que acontece de dentro para fora. O mundo vive só o externo, é uma máscara, é o personagem, mas o que está dentro ninguém sabe. Aquele sofrimento, aquela pessoa amargurada, angustiada, triste, que mostra a felicidade. Eu estava pregando num retiro semana passada, e a menina do Ministério de Música falou assim para mim: eu sou uma pessoa muito feliz. Aí no final do retiro ela veio conversar comigo, ela falou assim: ó, eu tenho que te confessar que toda essa minha felicidade é só aparência, porque é a forma que eu escondo a minha tristeza. Eu falei: Jesus quer curar o teu coração, permita que Ele entre nas tuas feridas e cure as suas feridas. Aí a tua alegria vai ser verdadeira, aí vai ser de dentro para fora, não vai ser só externo, mas vai ser interno, vai ser graça de Deus te santificando, vai ser a luz do Senhor que vai brilhar no teu sorriso e no teu olhar. Então é isso que Deus quer para nós nessa noite. Deus quer realizar a cura, a santificação da nossa alma, e quer mostrar o quanto Ele tem nos protegido pela nossa fé. Como Abacuque, em meio à dificuldade, permaneceu firme no Senhor, confiou em Deus e viveu as providências divinas. Assim somos chamados também nessa noite a tomar posse da graça de Deus e a viver os projetos, os sonhos de Deus em nosso coração e confiar nas promessas que Deus fez ao nosso coração. Vamos ficar de pé? Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que realiza em nós as promessas de Deus. O Espírito Santo vem nos santificando. O Espírito Santo é aquele que tem acesso ao nosso coração. O Espírito Santo tem acesso à nossa alma, às nossas feridas.
Se hoje, essa noite, você se encontra, você se identificou como uma pessoa que precisa de cura, que precisa ser curada no interior, que precisa ser liberta, que há traumas, que há situações do passado que você carrega, há pesos, há julgos sobre a tua vida, há situações de traumas que você viveu, de decepção, marcas que ficaram na tua alma. Esse é o momento que o Espírito Santo de Deus, que o Senhor te convida a rasgar o teu coração, a deixar o Espírito Santo de Deus adentrar o teu coração e curar as suas feridas. Mas é necessário que nós queiramos ser curados. Precisa uma atitude da nossa parte em falar: Jesus está aqui. Chega, Senhor, de viver como mascarado, de viver um personagem. Chega, Senhor, de tampar as minhas feridas. Eu exponho as minhas feridas e deixo o Senhor tocar as minhas feridas. Somente o Senhor pode me curar. Vamos conversar com Jesus através da oração. A nossa oração é um diálogo com o Senhor. Fala com Deus neste momento. Fala com Jesus através da tua oração. Fala para o Senhor, apresenta a tua história, apresenta a tua vida, todo o teu sofrimento, tudo que você tem vivido. Apresenta: Jesus está aqui, Senhor, as minhas angústias, o meu sofrimento, Senhor, as feridas do meu coração. Senhor, está aqui a minha história, o Senhor sabe do que eu vivi, mas é necessário que eu conte, porque quando eu guardo isso no meu coração e não falo, eu me fecho à cura, à tua graça. Mas falando, Senhor, eu me exponho, eu apresento: está aqui a minha ferida, não quero mais guardar essa ferida. Cura, Senhor, toca com as tuas mãos chagadas, toca, Senhor Jesus, com as tuas chagas de amor, as feridas do meu coração, os meus traumas, as minhas limitações, as minhas inseguranças. Toca o meu coração, Senhor. Essa noite eu quero ser curado, eu quero ser liberto, liberta. Essa noite eu clamo o poder do Teu Espírito Santo a restaurar a minha vida, Senhor. Nessa noite eu quero ser renovado pela Tua graça, eu quero ser santificado no Teu amor. Nessa noite eu quero viver uma experiência de libertação, Senhor. Eu quero, Senhor, ser liberto, Senhor Jesus. Eu quero ser restaurado pela Tua graça. Eu quero ser curado, Senhor Jesus, no mais profundo da minha alma, do meu íntimo, do meu subconsciente. Cura as minhas emoções, cura, Senhor Jesus, os meus sentimentos, os meus traumas. Cura, Senhor. Essa noite eu clamo pela Tua graça. Eu creio que o Senhor pode me dar essa graça. Eu creio que o Senhor pode realizar prodígios e milagres na minha vida. Eu creio, por isso, Senhor, nessa noite nos levantamos os nossos braços, Senhor, nos rendendo à Tua vontade, nos abandonando em Tuas mãos. Nós nos entregamos nessa noite. Vem curar, Senhor. Derrama Teu Espírito Santo de amor. Vai recebendo, meu irmão, minha irmã. Vai recebendo essa unção de cura, unção de libertação sobre a sua alma. É o poder do Espírito Santo sendo derramado sobre a sua vida. É o Senhor que toca o mais profundo da tua alma, do teu subconsciente, das tuas emoções, das tuas lembranças. É o Espírito Santo de Deus, é a manifestação do amor de Deus nessa noite, restaurando a sua vida, curando as suas feridas. Recebe da graça de Deus, pelo poder das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Recebe a libertação sobre a tua alma. Toda prisão, tudo aquilo que te escravizava seja destruído em nome de Jesus. Toda corrente maligna seja quebrada em nome de Jesus, pelo poder das chagas do sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai recebendo a cura, vai recebendo a libertação. Homens e mulheres restaurados pela graça de Deus, curado em nome de Jesus. Corações curados, corações avivados pelo poder de Deus. Recebe da unção do Espírito Santo. É o amor de Deus se manifestando sobre a sua vida. É o céu que se abre sobre a tua história. É o Senhor que derrama a sua unção, que derrama a sua graça. É o Senhor que cura as suas feridas. É o Senhor que te liberta nessa noite. Toma posse da libertação.
coração. Toma posse da cura em nome de Jesus. Iria canta recebe do poder de Deus, recebe essa unção de avivamento. É o Senhor avivando a tua alma, é o Senhor restaurando a sua vida nessa noite. É o impacto do amor de Deus, é a unção de Deus que vem sendo derramada sobre nós, é a manifestação do amor de Deus. Iria canta recebe a paz do Senhor, recebe a santificação, recebe a graça de Deus nessa noite. A unção de Deus é derramada, alcança o teu coração, restaura a tua vida. Isso, vai orando, vai clamando, abre a tua boca, meu irmão, minha irmã, toma posse da cura, da libertação. Homens e mulheres restaurados pela graça de Deus, homens e mulheres avivados pelo poder do Espírito Santo. Vamos clamar. Faça dessa canção a tua oração, o teu clamor.